E hoje, eu gostaria também, não de continuar falando do mesmo jovem, mas falar de um outro jovem, em que nós encontramos a Bíblia falando sobre ele, e foi um rapazinho que teve bem jovem, mas a sua experiência com Deus. A sua mãe o entregou ao serviço do templo bem jovem. Quem sabe quem é esse rapaz que vamos falar hoje? Samuel, né? Samuel, Deus te chama, como é? Tem um corinho que esquece, Samuel, né? Sim? Chama lá do céu? Quem que quer ser chamado por Deus lá do céu para o céu? Ninguém? Brincadeiras à parte, meus irmãos, eu gostaria de conversar com vocês hoje um pouco sobre a experiência que Samuel teve ainda quando criança, quando estava ali no templo, quando foi entregue para sua mãe, mas ainda bem novo, ele teve uma experiência onde ele foi chamado por Deus. Hoje nós estaremos vendo esse tema, chamados para servir. E com essa experiência de Samuel, nós vamos trazer para as nossas vidas, e hoje ainda também somos chamados para servir ao Senhor. Quem estiver com sua Bíblia pode abrir no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, os versos 1 ao verso 10. 1 Samuel, capítulo 3, dos versículos 1 ao 10. Quem quiser acompanhar a sua Bíblia, pode acompanhar a sua Bíblia, mas nós estaremos também projetando no telão. E hoje eu gostaria de fazer diferente com os irmãos. Então, em reverência à palavra que vai ser lida, fiquemos de pé nessa noite. E vamos, como são 10 versículos, eu gostaria de fazer uma leitura responsiva. Eu estarei lendo o primeiro versículo e eu gostaria que os irmãos pudessem ler o versículo subsequente até o versículo 10. Chamados para servir é o tema da nossa pregação, começando do capítulo 3, no versículo 1, que diz o seguinte: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Versículo 2. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não se lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Não veio o Senhor, pôs-se ali, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Vamos repetir novamente. Fala, porque o teu servo ouve. Podemos sentar, irmãos? Nós vemos aqui, nessa experiência de Samuel, ali, porque Samuel foi entregue ao templo, a Bíblia não fala de uma data específica. Fala que ele foi entregue após ser desmamado. Então, nós temos ali
uma idade entre 3 e 5 anos. Isso indo como é que se diz? Pela tradição judaica, né? Pelo tempo que é o desmamado. E essa experiência que aconteceu com Samuel também fala que ele era bem novo, mas também não explica a sua idade, não fala da sua idade, mas acredita-se por ele conhecer já todo o trabalho do templo, como era tudo executado, e já tinha um certo entendimento. Acredita-se que esta experiência ele teve ali em torno de 11 a 13 anos, né? E nós vemos isso, nós vamos entender também mais por isso. Por que eu estou tocando nesse assunto da idade? Porque mais à frente eu gostaria de conversar com vocês um outro ponto que está também dentro da pregação. E nós vemos aqui que o chamado de Deus, muitas vezes, não depende da nossa preparação, né? Às vezes a pessoa espera assim, não, eu estou me preparando, estou estudando, estou me consagrando para me poder receber o chamado de Deus quando eu estiver preparado. Mas nós vemos aqui que muitas vezes o chamado não depende da nossa preparação, a preparação perfeita, ou do nosso tempo ideal. Nós vemos aqui, nesse livro, no primeiro livro do profeta Samuel, Samuel ainda jovem, o quê? Ouvindo a voz de Deus pela primeira vez. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus? Digam amém. Talvez alguns não tão jovens como Samuel, ou talvez outros até mais jovens e outros com mais idade, mas também já ouviram a voz de Deus, e graças a Deus pela vida de cada um. E nós vimos aqui Samuel muito jovem ouvindo que pela primeira vez a voz de Deus. E nós vamos ver aqui que o que começa como uma experiência espiritual de alguém que não reconhece o que de imediato aquele que está falando, mas se transforma após o quê? Da compreensão de que Deus estava o chamando para uma tarefa de restauração e liderança do seu povo. Eu acho que a grande maioria, principalmente o departamento infantil, as crianças que vieram do departamento infantil, sabem da história de Samuel, sabem também da história de Eli. Eli era o sumo sacerdote, tinha como sacerdote seus 2 filhos, Ofni e Finéias, que estavam praticando coisas abomináveis na presença do Senhor. Quando a gente volta lá no capítulo 2 do próprio livro de Samuel, que nós lemos o versículo 19, o homem de Deus vai ali e fala: adora mais os teus filhos do que a mim. Por isso, muitas vezes, a vontade de não se indispor não pode ser maior do que a vontade de corrigir e de levar para o céu. Muitas vezes nós vemos aqueles pregadores que chegam para pregar e chamam meus queridos, meus lindos, meus amores, e todo mundo está livre, todo mundo está abençoado, vão que estão livres, e a pessoa ouve 5 minutos de pregação e acha que todos os seus pecados estão perdoados naquele momento e tem o dia preparado para vir e pecar novamente. Às vezes eu fico olhando. Inclusive, eu acho que mudou as redes sociais, que já pouco aparece para mim esse tipo de coisa, aparece em outros assuntos, mas às vezes eu gosto de estar olhando as redes sociais para ver, talvez, alguma notícia nova, e eu vejo alguns artistas fazendo devocional. Estou fazendo o meu devocional. Abre um livro lá que fala sobre café, lê, baixa a cabeça, e depois tem o dia todo de pecado pela frente, porque ele foi perdoado dos pecados passados. Creio eu que ele acha isso. E tem um dia novo para pecar novamente. Então, meus irmãos, vamos ver aqui o que aconteceu com Eli, e por que Samuel recebeu essa missão do Senhor e foi chamado para servir. E como nós devemos receber esse chamado, né? Como eu falei, o que começou como uma experiência espiritual de alguém que não reconhece de imediato quem está falando com ele, se transforma na compreensão de que Deus o chamava para uma tarefa de restauração de seu povo. Esse tema hoje, chamados para servir, o que ele traz a nós? Nos convida o quê? A abrir o nosso coração, para nós ouvirmos o quê? Ouvirmos com humildade e responder com fé ao chamado que o Senhor tem nos dado. A colocarmos o que é a nossa vida a serviço do propósito de Deus. O
que esse texto nos mostra para nós? Traz o conhecimento o quê? Que quando a voz do Senhor chega, a resposta não precisa ser uma resposta incrementada. Não precisa ser uma resposta bonita. Mas qual resposta quando o Senhor nos chama que tem que ser a nossa resposta? Fala, Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. O Senhor nos chama só, né? Não, eu estou preparado, Senhor, pode vir, eu estou preparado, o tempo é agora. Como muitos dizem, não, eu sou jovem, ainda não é tempo, né? E nós vemos aqui Samuel com aproximadamente entre 11 e 13 anos, recebendo o seu chamado de Deus. Então existe tempo certo para servir a Deus? Quantos aqui não ouviram isso? Fui convidar alguém, não, eu estou muito jovem, deixa esse negócio da igreja para frente, né? Eu acho que alguns já ouviram e outros até já falaram isso. Talvez o pastor tenha falado isso há muito tempo, mas há muito quando era jovem, né? Muito tempo atrás. Vou falar da juventude dele, vai ficar ali ele, o irmão Ezequias, o pastor Josafá, tudo brincavam juntos, né? O pastor está lembrando quando ele e o irmão Ezequias ainda eram crianças, né? Na beira do rio Amazonas, tomando banho de rio, né? Então, meus irmãos, continuando, nós vemos aqui que a resposta para o chamado de Deus para nossas vidas é simples. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E nós veremos hoje, gostaria de ver com os irmãos, 5 lições para nós aprendermos ao quê? A reconhecer o chamado de Deus em nossas vidas. Primeiro ponto. O chamado vem de Deus. Preste bem atenção. O chamado vem de Deus. Não nasce do nosso desejo. Lendo ainda 1 Samuel, voltando ao capítulo 3, versículos 4 e 5, diz o seguinte. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Nós vemos aqui que o chamado de Samuel foi o chamado diretamente de Deus. E todo chamado tem que vir de Deus. Muitas vezes nós desejamos ser chamado por Deus, nós desejamos ter um chamado de Deus e não abrimos os nossos ouvidos para entender aquilo que Deus quer para nós. Naquele tempo ali, o que estava acontecendo? Era um tempo onde a voz de Deus parecia rara, onde a percepção espiritual naquele momento, por quê? Porque o povo estava em pecado, os sacerdotes estavam em pecado, e quando isso acontece, faz o quê? Faz Deus se afastar. Não quer dizer que porque Deus está em silêncio com você nesse momento, você esteja em pecado. Pode ser um momento em que Ele quer que você pense e reflita no que você faz. Mas naquele momento, historicamente, Israel estavam com seu sacerdócio em pecado. Então, havia o quê? Rareado a presença de Deus, rareado o que Deus falava. Mas aí, o Senhor, pela sua imensa misericórdia, ainda tendo pelo povo, resolveu chamar uma criança que não era da linha sacerdotal, veja bem. Samuel, o sacerdócio vinha o quê? Vinha da linhagem de Arão. Será que Samuel estava na linhagem para ser sacerdote? Para ser sumo sacerdote, historicamente? Não. Samuel foi deixado por sua mãe como uma promessa, deixado no tempo para servir. E foi criado ali pelo sacerdote Eli, pelo sumo sacerdote, pelos seus filhos. E
foi bem criado, foi criado fiel, né? Porque com 11, aos 13 anos já sabia todo o serviço do templo, já se levantava cedo, já abria as portas do templo, já ministrava. O que a palavra diz? Que ele crescia o quê? Em estatura e graça. E nós vemos aqui, naquele momento, onde todo esse peso espiritual, né, o Senhor já não falava, muito pouco falava com ele, só falava algum aviso quando é muito importante, mas tomou a iniciativa de falar com quem? Com Samuel. Veja bem, quem era o sumo sacerdote? Eli. Estava ali Samuel, um jovem, que não era nem da linhagem de Eli, tinha sido dado para o templo, Eli tinham recebido, mas o pastor já fala que não quer receber ninguém faz essa promessa mais, né, pastor? Para deixar aqui na igreja que não precisa mais. Mas Samuel foi deixado ali, e Eli era o sumo sacerdote, o chefe. Qual seria, olhando pela visão humana, a pessoa que o Senhor escolheria para falar naquele momento? Eli. Mas Eli, independente de qualquer coisa, reconheceu o chamado que Samuel estava recebendo e disse: não, Samuel. Ensinou a Samuel: responde dessa forma e vê o que ele vai falar contigo, porque eu sei quem está te chamando. Então nós vemos aqui que o Senhor é quem propõe e quem escolhe. Nós fôssemos hierarquicamente, o Senhor teria falado com Eli. Mas o Senhor escolheu quem para falar? Escolheu a Samuel. Às vezes na igreja nós olhamos por aparência, olhamos por cargo e esquecemos que Deus, Ele escolhe e usa quem Ele quer. Graças a Deus, aqui na Comeve, eu não vi isso, mas em outras igrejas que eu passei, nós vemos muitas irmãs e irmãos já de idade, em que não é dada a mínima importância, mas são pessoas que recebem de Deus todo dia. Pessoas que sustentam a obra com oração. Nós vemos isso aqui agora. Aí vê ali um sumo sacerdote e um rapaz que foi deixado no templo para a obra do Senhor, e Deus escolheu quem? O rapazinho que estava lá para falar. Nós vemos aqui o quê? Que o chamado de Deus não nasce do desejo humano. Talvez Elias quisesse ouvir de Deus, talvez Elias no seu íntimo reconhecesse seu erro, talvez pela idade não tivesse mais força para lutar com seus filhos, mas reconhecesse seu erro. Talvez Elias quisesse que Deus falasse, Eli quisesse que Deus falasse com ele. Mas não é o desejo humano, mas sim a vontade de Deus. É o resultado do quê? Da graça e da escolha amorosa de Deus. Assim como Samuel, nós também precisamos estar servindo e com o coração sensível a Deus. Mesmo vivendo hoje, porque também hoje nós vivemos o quê? Um momento de escassez espiritual. Hoje nós estamos vivendo como naquele momento ali de Eli, também estamos vivendo um momento de escassez espiritual. Mas mesmo com tudo parecendo silencioso, o Senhor ainda fala com os seus. E hoje, Ele pode estar falando com você. Talvez hoje o Senhor esteja te chamando para algo maior dentro da sua obra. Quem acredita nisso, diga amém. Abra o seu coração e saiba como responder ao Senhor. Segundo ponto. A voz de Deus pode chegar em momentos de silêncio e de distração. Em que momento
Deus foi falar com Samuel? Ele estava onde? Dormindo. Vamos lá, continuando. 1 Samuel, capítulo 3, versículos 6 ao 9. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli. E disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veja bem, o jovem Samuel. Imagine hoje. Imagine você, jovem, que namora na casa dos seus pais. Seu pai ou sua mãe lhe chamando pela madrugada. E você vai a primeira vez. Será que você já iria alegre a primeira vez? Seria, que é mãe, que é pai? E ele dissesse: Não quero falar contigo, não estou te chamando. E você volta para o seu quarto e você ouve ele chamar pela segunda, você ouve chamar pela terceira. Será que você teria ainda a postura de Samuel de chegar novamente lá? Eis aqui, Senhor, está me chamando. Ou como é que você chegaria para falar com seu pai e com sua mãe? Ou com seu avô, com quem você mora? Eu acho que na primeira chamada tem uns que dizer: Que é? Nessa hora? Tem filho que fala assim. Eu nunca falei assim, não. Sempre fui o filho bom. Vou falar nada. Nós vemos aqui, no início de sua jornada, Samuel não reconheceu o quê? Imediatamente a voz de Deus. 3 vezes ele pensou que era quem? Que era Eli que o chamava. Somente o quê? E só veio reconhecer a voz de Deus somente após ter recebido o quê? Uma orientação. Somente veio a reconhecer a voz de Deus após ser orientado. Após ser orientado, que ele compreendeu que era o próprio Senhor que falava com ele. Com isso nós vemos o quê? Nós vemos que a voz de Deus nem sempre vai se manifestar de forma imediata. Nem sempre vai ser de forma evidente. Muitas vezes nós precisamos ter uma sensibilidade espiritual. Nós precisamos ter discernimento e orientação. É isso que as pessoas hoje não querem ouvir. Ouvem qualquer voz, esquecem toda a orientação e vão por aquilo que mais lhes agrada. Muitas vezes, nós precisamos de tudo isso, além da orientação, para nós podermos o quê? Distinguir a voz divina. Porque muitos sons hoje nos cercam, muitos ventos de doutrina nos cercam. Mas a natureza humana faz com que o homem escute somente aquilo que lhe traz o quê? Prazer. Somente aquilo que lhe traz conforto. Somente aquilo que lhe traz alguma coisa que seja de bom. E esquece todo o entendimento. Será que vocês têm buscado sensibilidade espiritual? Têm pedido discernimento, que é um dos dons espirituais? Têm procurado ajuda dentro da sua liderança, dentro com seus pastores, que são líderes maduros, para aprenderem a distinguir a voz divina, distinguir desses sons, desses ventos
que hoje nos cercam, dessas interferências que cercam hoje? Ou vocês se apegam àquilo que mais lhe dá prazer, aquilo que lhe traz uma vantagem? Que hoje nós vemos igrejas de todo tipo. Eu olho para os bancos da Comev hoje, talvez seja pelo feriado, que a gente vê muitos lugares ainda vazios, né? Ou talvez seja porque ainda se prega a Bíblia. Mas aonde se prega somente prosperidade, aonde se prega somente bênção, sem dar nada em troca. E o que é que se dá em troca para receber a bênção, para receber a prosperidade? Se entrega a vida. Mas o povo quer só receber, mas não quer dar. O povo não quer negar a si mesmo. Procura as igrejas que melhor atendem às suas necessidades. Procura as igrejas onde não tem que negar a nada. Venha a mim como estás e permaneça como estás. E hoje nós temos igrejas de todos os tipos. E nós vamos essas igrejas, elas estão lotadas. Eu estava vendo essa semana uma pregação de uma... podemos chamar de pastora, talvez. Ela já foi do meio evangélico e hoje ela está no outro meio, e ela tem a sua igreja. E ela estava pregando sobre negar-se a si mesmo, eu fiquei olhando assim, digo, meu Deus, será que ela está pregando isso só da boca para fora? Porque ela não procura negar a si mesmo. Não procura matar o seu leão a cada dia para viver uma vida na presença de Cristo, para fazer a vontade dEle. Então, meus irmãos, para ouvir a voz de Deus, procurem discernimento. Às vezes a gente quer tanto ouvir a voz de Deus e termina ouvindo uma voz parecida com a de Deus. Não a verdadeira voz de Deus. Assim como Samuel, naquele momento que não estava preparado, mas foi orientado, nós também temos que buscar essa orientação para reconhecer, para aprender a reconhecer a voz de Deus. Como acabei de falar, às vezes nós confundimos as direções de Deus com os nossos próprios pensamentos, ou com as vozes do mundo ao nosso redor. Mas quando nós buscamos intimidade com o Senhor, e nos deixamos ser instruídos por pessoas espiritualmente experientes, nós aprendemos o quê? A discernir a vontade de Deus. Que o nosso coração esteja sempre disposto a ouvir e a obedecer quando Deus nos chamar. Amém? Os irmãos estão calados? Estão acordados ainda? Estão comigo aqui? Estamos no mesmo plano? Terceiro ponto, vamos lá. Às vezes a gente chama assim, porque como foi um grande aprendizado que eu tirei aqui na Comev. Às vezes a gente trabalha, fala, e as pessoas ouvem, e são levadas pela emoção. E aqui na Comev eu aprendi, como o pastor sempre disse, a pessoa tem que fazer a decisão dela pela razão, não pela emoção. E de vez em quando eu falo alguma coisa para tentar quebrar. Aí o pessoal fala, o pastor Júnior é engraçado. Não, isso é uma tática para quebrar aquilo que está se formando no coração emocionalmente, para entendermos o quê? Ouvirmos com os ouvidos e entendermos com a mente. Só o Josué que está entendendo. Amém. Ainda bem que o Josué não está gritando, que às vezes eu tomo um susto. Cada susto eu já peguei aqui no púlpito. Esqueço até a pregação. Então, meus irmãos, terceiro ponto. A resposta de Samuel revela uma atitude de abertura e obediência. Que jovem era Samuel, hein? Quantos aqui querem ser como Samuel? Levantem as suas mãos. Mas aí depois vão sentir pena de Saul, quando o povo desprezar, né? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Nós vamos ver a resposta de Samuel. Então veio o Senhor.
Olha só, Samuel dentro do seu quarto. Uma criança que foi criada no templo. Talvez o amor de mãe que ele queria, ele não tivesse tido como ele queria receber. Imagine você que só viveu com seu pai, foi criado por homens, como você foi criado. Quantas vezes Samuel tinha passado noites ali sozinho no seu quarto, já estava acostumado, ele estava ali. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala porque o teu servo ouve. Imagine a graça e o resplendor naquele momento dentro do quarto. Imagine você tendo a oportunidade de falar com o Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E nessa noite você tem o prazer de falar isso. Naquele tempo, só quem chegava na presença de Deus era o sumo sacerdote. Inclusive tem aquele louvor que diz, o véu que separava, já não separa mais. Naquele tempo, o sumo sacerdote ia uma vez por ano, dentro do Santo dos Santos. E era tão sério na presença de Deus, que o sumo sacerdote entrava com um sininho na perna. Vocês sabiam disso? Um sininho numa perna e uma corda amarrada na outra perna. Porque se ele não tivesse preparado, e se ouvisse o sininho parar de tocar, podia puxar a corda, que estava só o corpo estendido no chão. Uma vez, inclusive, estava numa discussão com colegas teólogos, a gente conversando sobre isso, aí uma pessoa disse para mim que não acreditava nisso. Ele acha que quem entrava sabia que tinha que estar preparado. Eu disse, então por que tinha corda? Historicamente tinha corda, não? Se tinha é porque ou alguém chegou a morrer ou tinha medo de ficar lá dentro. E como quem tocasse no morto se tornava impuro, ia ser tipo um choque, né? Morreu lá dentro, quem fosse pegar no... Primeiro tinha que ser o sumo sacerdote para entrar lá dentro. Se fosse entrar outro, ia morrer, porque estava entrando. E se fosse pegar no morto, ia se tornar impuro, ia morrer também. Sério, era um negócio assim, complicado. Então tinha a cordinha que era, opa, parou o sininho, puxa, descai e... Mais um, chama outro. Então era toda uma preparação para que o sumo sacerdote, não era o sacerdote, era o sumo sacerdote, fosse lá no Santo dos Santos, entrasse lá naquele local e pedisse perdão pelos pecados do povo. E Samuel, no seu quarto, que ali no Santo dos Santos, havia um incenso, uma fumaça cobria o sumo sacerdote, e ali ele estava na presença de Deus, batendo o pé para mostrar que sempre o sininho estava tocando, e Samuel ali no seu quarto, ouviu a voz de Deus. Finalmente, naquele momento, quando Samuel entende que é Deus quem fala, ele responde o quê? Com humildade. E outra coisa, com disponibilidade. Muitas vezes as pessoas não querem responder porque não têm disponibilidade para fazer a obra de Deus. Não, Senhor, eu sou cheio de coisas, eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu tenho isso, tenho aquilo, agora eu não posso fazer a obra. A palavra diz o quê? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão o quê? Acré? Então, quando Deus lhe chamar, responda o quê? Com humildade, sabendo que Deus é o Senhor de todas as coisas, e a disponibilidade. E tenha certeza que Ele está atento para te ouvir. Nós vemos aqui com a resposta do jovem Samuel,
que o seu coração o quê? Que o seu coração foi aberto para o quê? O chamado de Deus. Para ali, no que o Senhor está falando para ele, encontrar o quê? Uma direção e um propósito. Assim como Samuel respondeu ali, naquele momento, naquela madrugada. Porque quando nós lemos, antes da lâmpada do Senhor se apagar, era uma lâmpada que ficava durante toda a noite acesa. Ela se acendia no início da noite e se apagava ao amanhecer do dia. Então se fala que a lâmpada não havia se apagado, porque devia ser na madrugada já, próximo da hora de Samuel se acordar. Talvez Samuel que fala que no outro dia ele acordou e o quê? E abriu as portas do templo. Então, ali na madrugada, Samuel respondeu o quê? Com tranquilidade, com coragem e tranquilidade diante de Deus. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Às vezes a gente lê a Bíblia e não entende, e não para meditar na profundidade da palavra que foi falada por Samuel. De se dispor ali, totalmente para a obra de Deus. Às vezes a gente vem aqui no púlpito e pergunta, quem está pronto para a obra de Deus? Levante a mão. E todo mundo levanta a mão. Eu. Aí termina o culto. Quem pode dar uma carona para o irmão aqui que não tem como ir para casa? Tchau, pastor. Aí o cara acabou de dizer que está disponível para a obra de Deus e precisa da ajuda. Ainda bem que o pastor aqui fica aqui na frente, eu já prestei atenção. O carro dele dá umas 3 viagens. Leva uns, leva outros. E a pessoa que terminou de dizer, quem está disponível para a obra de Deus, levante a mão. Eu. Terminou o culto, chega aí, irmão, dá para dar uma carona para o irmão que não tem carro? O irmão vira de costas, finge que nem ouviu. O Cristian ri, eu acho que aconteceu com ele. Não aconteceu de ninguém querer te levar, Cristian. Já aconteceu? Aí tu foi triste, cabeça baixa andando para casa, né? E não é muito pertinho não, dá uma para suar a camisa daqui na casa do Cristian. Não é tão longe, mas também não é tão perto, né? Acho que o Cristian fez com alguém, ele está se lembrando. Então, meus irmãos, fale com sinceridade. Fala, Senhor, que o seu servo hoje. Até mesmo, meus irmãos, quando a princípio nós não entendemos aquilo que o Senhor está falando para nós, mas nós devemos ouvir. Ouvir Deus falar conosco e ouvir Deus nos guiar. A obediência inicial, muitas vezes, abre as portas para a continuidade do chamado. Entendeu? A obediência, Deus às vezes a obediência inicial. Deus falou com Samuel. Samuel tinha entre 11 e 13 anos. Ele continuou servindo no templo, normalmente, como se nada tivesse acontecido. E vocês sabem quando iniciou o sacerdócio de Samuel? Após a morte de Eli. Morreram seus 2 filhos no mesmo dia. Ofni e Finéias, no campo de batalha. Quando os filisteus tomaram a arca. Quando a informação chegou para Eli, Eli era já de uma idade parecida com a do pastor Josafá, mais ou menos. É uma brincadeira. Eli tinha 98 anos, gordo, virou para trás, quebrou o pescoço e morreu. Provavelmente, nesse momento, Samuel estivesse em torno de 30 anos de idade. Assim como Jesus também começou o seu ministério com 30 anos de idade. Mas ele foi o quê? Humilde, de esperar o seu momento. Essa também é uma das coisas que nós devemos aprender a ouvir. Aprender a esperar do Senhor. Nós vemos ali, Davi foi ungido rei. Com 15 anos, também assumiu seu reino com 30. Mas em nenhum momento você vê falando que Davi quis sobrepujar os seus irmãos, que Davi quis sobrepujar o reino de Saul, porque sabia que era o escolhido de Deus para o lugar de Saul.
Não, ele deixou que chegasse o seu momento. Talvez falte isso a você, falte você saber esperar chegar o seu momento. Não é o momento que você quer, mas é o momento que Deus tem para você. Não é a sua hora, é a hora de Deus. Talvez você diga, Senhor, eu tenho a promessa. Cadê? O Senhor me disse que eu ia pregar, o Senhor me disse que eu ia cantar, o Senhor me disse que eu ia tocar, e até agora nada. E Ele está dizendo, te acalma, na tua hora. Se tu se dispôs a obedecer, se tu disse como Samuel, fala Senhor que o teu servo ouve, agora aprende a esperar. Porque eu estou te preparando, é isso que o Senhor disse para você. Às vezes o Senhor está te ensinando a ter paciência. Existe um ditado que se diz muito, né? Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos, e Ele capacita realmente. E a capacitação não vem com raio na sua cabeça. Tchá! Às vezes o pessoal pensa que capacitação assim é mágica, né? Deus ele vai te capacitar e joga um raio na tua cabeça. Te garanto que se jogar um raio na tua cabeça, não vai ser capacitação que você vai receber. Deus propicia a capacitação para você. Nós vemos aqui o chamado de Samuel veio ali como adolescente, mas o seu sacerdócio iniciou quando? Aos 30 anos. Foi capacitado durante toda a sua infância. Uma criança que veio, um homem que veio fora da linhagem sacerdotal, mas desde criança foi criado no templo para que aprendesse todo o rito, todo o costume, tudo aquilo. E além de tudo, Deus ainda fazia com ele o quê? Com que ele fosse bem quisto pelo povo. Talvez o povo já ouvisse mais a Samuel do que Eli. Mas Eli, independente de não ter educado seus filhos, mas era um homem de Deus, porque ensinou a Samuel a reconhecer a voz de Deus e nunca falou que Eli tivesse ciúme de Samuel. Mas entenda, meu irmão, que muitas vezes a obediência inicial abre as portas para a continuidade do seu chamado. Continuando, meus irmãos, o quarto ponto, para nós acabarmos rápido, meus irmãos já estão enjoados de ouvir falar, mas vamos lá. O chamado gera transformação de propósito e liderança servidor. Quando eu escrevi isso, também tem melhorado, mas vamos lá. O chamado gera transformação de propósito e liderança servidor. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 3. Vamos ler agora os versículos 19 ao 21, que diz o seguinte. Olha só, a confirmação de Samuel como sacerdote, a confirmação de Samuel como líder. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Versículo 21. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Talvez quem devesse continuar o trabalho de Eli seriam seus filhos, Ofni e Finéias, mas faleceram. Mas antes de falecer, o povo o povo já reconhecia que a confirmação do sacerdócio era de quem? Era de Samuel. Nós vemos ali que o chamado de Samuel não foi apenas para uma experiência pessoal, mas o chamado naquele momento foi simbolizando o início da sua missão. Naquele momento ele estava começando a se tornar um instrumento divino para conduzir o povo e para trazer novamente uma direção espiritual a Israel. Samuel fez a transição, porque naquela época Israel era o quê? Era governada por Deus, mas guiada por juízes e por sacerdotes. E naquele momento de Samuel, ele foi o que fez a transição, onde os sacerdotes deixaram
de comandar para que fosse escolhido um rei. Quem foi o rei que foi escolhido pelo povo? Saul. Quando se diz, a voz do povo é a voz de Deus, é verdade? Porque o povo escolheu quem? Lá na crucificação, o povo escolheu quem? Barrabás. Só esses dois exemplos são suficientes. A voz do povo é a voz de Deus? Não. O povo escolheu errado. 2 vezes aí. Só aí. Podemos pegar outras vezes. Então nós vemos o quê? Da mesma forma que o Senhor chamou ali a Samuel, o Senhor nos chama essa noite. O Senhor não nos chama apenas para nos abençoar, mas para nos usar o quê? Como canal da sua vontade. O chamado de Deus sempre vem acompanhado, meus irmãos, de propósito e transformação. Ele não vem à toa, o chamado de Deus não vem à toa, não vem de qualquer jeito. Talvez o Senhor esteja te preparando para ser uma voz dele. Aonde? No meio da sua família. Talvez no meio do seu trabalho. Talvez no meio da sua igreja. Mas Deus quer te preparar. Se você não está dando oportunidade, deixe Ele te preparar. Porque Ele quer usar você. E eu tenho certeza que você está sentindo aonde Deus quer te usar. E você sabe aonde Deus quer te usar. O importante para sermos usados por Deus é respondermos com o mesmo coração que Samuel teve. Que foi o que foi que ele disse para o Senhor? Vamos todos juntos. Fala. Estão com medo? Talvez se perceba a seriedade da obra de Deus, talvez se perceba a seriedade do chamado. Aí você fica com medo de dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Talvez esteja se ouvindo o Senhor falar, não aquilo que a gente queira ouvir, mas Ele esteja falando aquilo que Ele queira para nós. Que talvez nesse momento você ache que não é bom. Mas lá na frente, você vai ver que foi a melhor resposta para esse momento. Então vamos falar todos juntos. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o último ponto, meus irmãos, para nós encerrarmos logo. Quinto, o chamado continua. Preste bem atenção. Se você deixar o chamado passar, ele acaba. Ele te chama. Mas se você não se deixar usar, tchau. Não pense que o Senhor vai ficar te esperando e que a obra vai acabar porque você se negou. Ah, não, se eu deixar de tocar aqui na igreja, não vai ter mais ninguém para tocar. Vai, pastor? Vai deixar de ter culto no domingo? Vai. E no momento certo, Deus vai mandar outro. Então, o chamado continua quando nós respondemos com fé e com fidelidade. Você tem que deixar o chamado continuar na sua vida. O que Samuel nos mostra aqui? Que o chamado de Deus não é um simples momento isolado, mas é o início de uma jornada. Uma jornada o quê? Com fidelidade. Uma jornada o quê? Com crescimento espiritual. Ao responder aqui com fé, Samuel é reconhecido o quê? É reconhecido pelo Senhor. Ao responder com fé, além do reconhecimento do Senhor, ele também é reconhecido por quem? Pelo povo. Nós vemos ali no versículo 20 foi o que diz. Ele foi o quê? E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor.
Aqui não fala que foi ninguém que deu a informação, não saiu um édito real. Olha, Samuel é que é o sacerdote. Não, o povo reconheceu o quê? Porque ele havia sido enviado por Deus. E o Espírito Santo foi lá e fez a obra no coração daqueles que estavam ali. E pelo seu testemunho e pelo que ele praticava, todos ficaram conhecendo o quê? Que Samuel era o profeta e estava confirmado como profeta do Senhor. Ao responder com fé, nós vemos ali o quê? Que Samuel escolhe o quê? Permanecer no caminho do Senhor. E permanecendo no caminho do Senhor, ele foi o quê? Amadurecendo em graça e sendo reconhecido tanto por Deus quanto pelos homens. O agir de Deus na vida de Samuel ali revela que mesmo em tempos de frieza e escassez espiritual, o Senhor continua o quê? Levantando pessoas sensíveis à sua voz. E mesmo hoje, nesse momento de fraqueza espiritual, nesse momento de escassez espiritual, o Senhor ainda continua levantando pessoas que são sensíveis. Pessoas que ouvem a voz de Deus, pessoas que vão dar continuidade à sua obra até o último dia. Assim como Samuel, ali naquele momento, como aquele jovenzinho, foi chamado, cada um de nós também somos chamados por Deus para ter um quê? Um relacionamento constante com Ele. O chamado, ele não termina quando nós ouvimos a voz do Senhor. Ele se renova todos os dias. Se você aqui nessa noite ouviu o chamado de Deus e acha que o chamado na sua vida, um dia você ouviu aquele chamado de Deus para fazer a obra dele, que existem inúmeras formas de se fazer a obra do Senhor. Não é preciso estar só aqui em cima do púlpito pregando, mas aqui dentro da casa do Senhor existem inúmeras formas. Existe tomar conta dos carros ali fora. Existe o Odilon, que é o líder da água, de carregar os garrafões de água aqui para dentro. Cadê ele? Está lá fora. Olha aí, ó. O Odilon é fazendo a obra. Carrega o garrafão de água, agora está tomando conta dos carros lá fora. Existe N situações para se fazer na casa de Deus. Fica para mim, um dos principais locais da igreja. As pessoas talvez deem pouca importância, mas graças a Deus aqui nós temos uma pastora. Cadê a pastora Cristina? A pastora Cristina está dormindo? Será igual o Paulinho? Cadê ela? Aonde? Lá na porta? Cadê ela? Ah, está ali, ela ouviu. Acordou. Ela toma conta da portaria. A portaria é o primeiro impacto de quem chega na igreja. A recepção. Se você é bem recepcionado, você faz o quê? Até quando você vai na casa de alguém que você conhece. Se você for mal recebido lá, e o teu colega, não, vamos lá em casa de novo, que você dizer, não, obrigado, né? Deixa para outro dia. A mesma coisa na igreja. Às vezes a pessoa vem tão sobrecarregada, vem tão angustiada, vem tão ali, cheia de situações que atormentam, e na portaria da igreja, eu sempre falo, às vezes o que para nós parece tão trivial, tão simples, mas na vida daquele irmão pode fazer uma grande diferença. Um apertar na mão e dizer, graça e paz, Jesus te ama, eu te amo, Deus te abençoe. Você pode achar isso às vezes uma coisa tão simples, né? Tão trivial como eu falei, mas às vezes naquele momento, na vida daquela pessoa que está ouvindo, pode fazer uma diferença gigantesca. Porque se uma palavra mal falada faz diferença, uma palavra também bem falada faz diferença. Então, meus irmãos, vamos agir como Samuel.
Vamos ouvir o chamado de Deus para termos um relacionamento com Ele. E se você acha que o seu chamado acabou, saiba que o Senhor quer renovar ele no dia de hoje. Basta que você permaneça fiel. Talvez hoje o Senhor esteja te convidando para dar um novo passo de obediência. Talvez o Senhor hoje esteja te convidando ao quê? A reacender a chama da fé, a chama da sua fé, e você continuar sendo o quê? Instrumento dele. Mesmo quando muitos já não ouvem mais a voz do Senhor. Para concluir, meus irmãos, já vamos concluindo. Já é a conclusão mesmo, não tem mais nenhum ponto. Saiba que o chamado para servir, como nós dizemos, chamados para servir. Saiba que o chamado para servir é uma expressão contínua da graça de Deus em nossas vidas. Assim como o jovem Samuel, que começou o seu ministério ali com humildade, começou ali o seu ministério com obediência, nós também somos convidados ao quê? A cultivar um coração sensível à voz do Senhor. Servir ao Senhor é mais que uma tarefa. É uma resposta diária da sua escolha, seu amor por nós. Que nós possamos todos os dias, quando acordarmos, ou quando deitarmos, ou quando estivermos orando, mas possamos dizer com sinceridade em nossos corações: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E declare nesse momento: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Obrigado, e que a palavra possa cair em terra fértil e venha florescer.